Olá, eu sou a Ana Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao canal Conexão e Expansão da Consciência. E, gente, eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi com meus pais, com o meu irmão, enfim. E que eu falo que aconteceu um milagre na minha família. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. E nessa experiência, eu acredito que vai ficar clara a importância da gente confiar no eu superior, no Espírito Santo. Se vocês pegarem vídeos anteriores meus, eu explico o que é o Espírito Santo, o que é o eu superior. Na realidade, a gente está falando da mesma coisa, que é a nossa conexão com Deus, que é a conexão com a nossa essência, que é essa conexão com a versão de nós mesmos, com a consciência crística, que está fora do espaço-tempo. Então, vê todas as probabilidades e procura descer para a gente o melhor cenário possível, que atenda a todos os envolvidos. Então, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, a primeira coisa é aprender a lembrar dessa conexão com o eu superior, ou o Espírito Santo, centelha divina, enfim, tem vários termos técnicos, não importa, mas é aprender a confiar e confiar nessa intuição, que é nós somos guiados como se fosse por uma intuição, sabe? A nossa própria voz conversando com a gente, mas a gente percebe que não é exatamente pensamentos que nós teríamos, a gente percebe que vem de algo mais elevado, que é a nossa essência, que é o eu superior, e por isso eu quero compartilhar essa experiência com vocês em relação ao meu pai. O meu pai, ao fazer um check-up em novembro de 2023, através de um eletrocardiograma, foi identificado que ele estava com uma insuficiência cardíaca, isto é, o coração dele não estava bombeando sangue corretamente, vou colocar dessa maneira. Como não sou médica, não sei usar todos os termos técnicos que os médicos usam, então vou tentar explicar da melhor maneira o que aconteceu. Então, com base nesse eletrocardiograma, meu pai passou por mais baterias de exames que se estenderam aí por um bom tempo. Então ele fez exames laboratoriais vários de sangue, raio-x do tórax, ecocardiograma, ecodoppler de carótidas. Alguns exames eu tenho que ler porque eu estou com meu notebook aberto aqui para me ajudar. Então ele passou por uma bateria de exames até que chegaram à conclusão que ele teria que fazer o cateterismo. Cateterismo é um exame que eles pegam através de um fiozinho, com uma câmera, ou através de uma veia da perna ou do braço, leva até o coração para verificar o que está ocorrendo com o coração. Então, neste cateterismo, foi identificado que o meu pai estava com... agora eu vou ler, porque, enfim, tive como decorar isso. Meu pai, ele estava com uma artéria do meu pai, ela tinha morrido devido a uma estenose e oclusão 100%. Isso quer dizer o quê? Ele estava com uma veia 100% entupida do coração. A artéria vizinha também com múltiplas lesões de estenose em 90% proximal e distal, através dos vasos ligados a ela. Bom, e através dos vasos ligados a essas veias que estavam com essas lesões, que estavam obstruídas, vasos ligados a essas veias conseguiram suprir a atividade da artéria morta e suprir a irrigação da área do músculo cardíaco. Então quer dizer o quê? Que esses vasos sanguíneos que meu pai tem no coração começou a suprir o que era para ser feito por essas artérias dele que estavam entupidas, oclusas ou ocluídas. Bom, passado isso, explicada a parte técnica da coisa da melhor forma possível, no dia do cateterismo do meu pai, eu fui com o meu esposo, com o meu irmão, levar o meu pai para fazer o cateterismo. Enfim, meu pai passou pelo exame, estava aguardando, veio o laudo do médico, né? E aí, quando eu e o meu irmão, a gente leu lá que as veias do meu pai estavam entupidas, a primeira reação foi ficar preocupado. E aí começou um falatório, assim, porque eu percebi que nós três estávamos, assim, conversando muito sobre o tema e eu percebi que eu estava ficando preocupada, sabe? Com uma vontade de chorar. Então eu saí do hospital, meu pai estava aguardando passar o efeito da anestesia e tal, né, para ser liberado.
ter alta. E nisso deixei o meu marido, o meu irmão e fui caminhar na rua do hospital, enfim. E aí caminhando, com vontade de chorar, sabe aquele choro preso na garganta? E aí a minha intuição falou assim, mas por que você está preocupada? Não está acontecendo nada. E é como se eu estivesse conversando comigo mesma, mas eu percebi que era essa uma intuição doce, que não era exatamente um pensamento próprio só meu, entendeu? Que era que era do eu superior, que era do Espírito Santo. Porque eu ouvi assim, por que você está preocupada se está tudo bem? E aí era eu dialogando comigo, não tá tudo bem, porque ele vai passar por uma cirurgia. E meu pai, ele é diabético, ele é hipertenso, então para ele essas cirurgias, elas são cirurgias de risco. E a gente não sabia qual seria o método, se seria uma ponte de safena, que é retirar uma veia da perna e colocar no coração, se seria stent, que são molinhas também, que com o mesmo procedimento do cateterismo, eles implantam essa molinha no coração para desobstruir as veias que estão entupidas, né? Os vasos entupidos do coração. Enfim, eu não sabia o que ia acontecer, mas enfim, eu senti uma voz, assim, uma energia muito doce, muito gostosa, falando para mim, está tudo bem. Nossa, na hora eu senti um alívio muito grande, enfim, voltei pro hospital, ficamos aguardando meu pai ter alta, e nisso nós ficamos meio que em silêncio aguardando, sabe? Enfim, a gente não queria conversar muito a respeito, mas eu voltei assim numa calma e numa paz muito grande. Voltamos, meu pai foi para casa, passou algum tempo, e mais bateria de exames, e mais baterias de exame, até que ele voltou no cardiologista, e o cardiologista falou, olha, tem duas probabilidades, ou um cateterismo, ou colocar os estentes, ou fazer a ponte de safena. Nós vamos estudar melhor o caso do seu pai para decidir o que vai acontecer. E isso passou, mais exames, ele começou a tomar muitos medicamentos para o coração, muitos medicamentos, uma dieta mais regrada, isso foi importante também, mas sempre aquela aflição da minha família do que ia acontecer. Um belo dia eu estava meditando, eu gosto muito de meditar, e aí eu estava meditando e tal, e ao sair da meditação, a minha intuição falou assim, seu pai está curado. Beleza, passou, não contei pra ninguém, porque eu pensei, estou delirando, né? Estou ouvindo coisas. Gente, é uma coisa, é uma intuição muito forte que vem pra gente, que não tem como, sabe? É uma intuição muito forte. Aí veio essa intuição pra mim, passou o tempo, não contei pra ninguém, porque eu falei, vão falar que eu estou louca. Não contei pra ninguém, passou o tempo. Aí beleza, enfim, numa outra meditação veio novamente, aí eu comentei com o meu irmão. E o meu irmão ainda falou assim, talvez seja porque a gente tem tanto desejo que ele esteja bem, que você está meditando e está, enfim, criando na sua mente que ele está curado. Aí beleza, passou, não comentei com mais ninguém, porque... E aí, depois do cateterismo do meu pai, antes disso, eu queria muito que ele fosse no cardiologista que eu passo com meu marido e tal. E aí ele não queria ir e tal, não sei o que, ele queria fazer do jeito dele. Aí, antes de receber essa informação que ele estava curado, que eu esqueci de contar, que eu acho que esse que é o divisor de águas, na mesma semana do cateterismo, veio para mim assim, não é para você fazer nada, você só vai observar. E veio muito forte isso pra mim, que não era pra eu fazer nada, só era pra eu observar. Eu tava insistindo em levar o meu pai num cardiologista que eu achava que era muito bom e tudo mais. E veio pra mim, não, você não vai fazer nada, você só vai observar. E nisso, eu falei, pô, aí tá vindo tão forte pra observar que eu vou observar. E aí, eu comecei a falar, Espírito Santo, então eu te entrego, não sei o que nada disso significa, te entrego. E realmente, depois que veio isso pra mim, que só era pra eu observar, passado algum tempo, veio pra mim, seu pai tá curado. E beleza, sem contar pra ninguém, passou tudo isso, seu pai tá curado, não precisa se preocupar, não comentei com mais nada da família. Aí ele já tinha passado no cardiologista que falou, seu pai vai fazer ou uma ponte de safena ou colocar o stent. Agora é o cirurgião que vai operar ele, a equipe que vai fazer a cirurgia, que vai estudar o caso dele para tomar a decisão final do que será feito.
estávamos aguardando, não comentei com ninguém. Na quinta-feira da semana passada, antes do meu pai voltar para passar com o cirurgião, para ver qual que era o veredito, o que acontece? Eu estava conversando com a minha mãe, um assunto aleatório, enfim, eu vira e mexe, eu ligo para minha mãe, a gente conversa muito ao telefone, tanto assuntos profundos, que ela também adora falar sobre espiritualidade, eu gosto muito de contar para ela as coisas que eu venho aprendendo, falar sobre os livros que eu estou lendo, enfim, e trivialidades do dia a dia também, né? Então, estávamos numa conversa dessa e minha intuição falou assim, eu senti muito forte a minha intuição pedindo para chamar o meu pai. Aí eu falei, mãe, chama o meu pai que eu preciso falar com ele. E eu não sou de ter conversas tão profundas com meu pai, assim, ao telefone. Às vezes a gente conversa pessoalmente, mas não ao telefone. Ao telefone a gente fala muito de trivialidades, coisas do dia a dia. E aí veio pra mim, eu conversei muito, foi meia hora de conversa com meu pai. Só que conforme eu ia conversando com ele, eu ia ficando muito emocionada, porque, quer dizer, eu estava falando com ele na quinta e na segunda a gente ia saber qual que era o procedimento que seria realizado com ele. E nessa conversa eu comecei a falar para ele o que a minha intuição pedia para falar, que ele era o filho amado de Deus, que Deus amava ele incondicionalmente e que tudo estava bem e que ele estava curado. No final minha intuição pediu para falar que ele estava curado. E eu falei para ele, pai, do jeito que eu recebi, eu falei, pai, veio para mim que o senhor está curado, que não vai ter cirurgia, o senhor está curado. Falei para ele, não vai ter cirurgia, o senhor está curado. E aí o meu pai, ele agradeceu, ele estava meio triste porque ele sabia que ele não é muito fã de médico nem hospital, ninguém né? É difícil ver alguém que fale, adoro ir no médico, ninguém gosta, né? Enfim, meu pai, ele estava meio assim, meio triste porque, enfim, estava chegando o dia a última consulta com o cirurgião, com a data da cirurgia, que seria marcada já também nesta mesma consulta, para ver o que ia fazer, se era o stent ou era a ponte de safena. Então, já estava marcado para o dia 14 de outubro de 2024. Eu quero que essas datas fiquem muito marcadas aqui no meu canal. O que seria feito, qual procedimento eles iriam adotar, qual procedimento a equipe que ia operar ele iria adotar, se era o stent ou ponte de safena. Enfim, e aí eu falei tudo isso para ele na quinta-feira, passamos, nos despedimos. Segunda, ele foi para consulta, e aí eu falei pra ele, geralmente quando meu pai tá numa consulta dessa, ou eu estou com ele, ou meu irmão está com ele, enfim, e sempre a gente dá um jeito de alguém estar com ele, e quando meu irmão leva o meu pai à consulta, eu fico com a minha mãe, porque a gente se distrai, ela costura, então a gente fica lá costurando, conversando, jogando conversa fora, enfim, e para que ela não ficasse pensando muito, sabe, e nem eu. Para que nós duas não gerássemos ansiedade sobre o que seria, qual procedimento seria adotado, enfim. E aí, nesse dia, meu irmão levou, liguei para minha mãe, estou bem, enfim, uma amiga do meu irmão estava lá com ela falou, não, a gente tá bem aqui, não sei o que, fica tranquilo. E nesse dia, eu não fui na minha mãe, fiquei aqui, teve o vendaval em São Paulo, então eu estava aqui meio que cuidando do meu apartamento, e ficou uma pequena bagunça, mas enfim. Meu irmão foi, a consulta do meu pai estava marcada para as 2h30 da tarde. Quando foi por volta de umas 3h30, a minha intuição falou assim, o telefone vai tocar e a notícia que você espera você vai receber agora. Meu irmão ligou e falou, olha, nem sei o que explicar, mas é isso, os vasos do coração do meu pai estão bombeando sangue, substituindo as veias do coração que estão oclusas, né? A veia que estava 100% oclusa e as outras que estavam com lesões. Então o coração estava bombeando sangue, os exames do meu pai sem nada, assim. Que é outro detalhe que eu esqueci de contar, tipo, ele passou por 2 baterias de exames clínicos, né? Exames de sangue, eletrocardiograma, enfim, ele foi repetindo esses exames e nos 2 últimos exames o coração dele estava limpo, sem nada, os exames de sangue perfeito também, e aconteceu isso, que esses vasos dele estavam bombeando sangue, substituindo a veia que estava oclusa, que estava obstruída.
E o cirurgião chegou à conclusão que não era necessário cirurgia, mas que ele seria acompanhado, e ele será acompanhado, né? Porque tudo isso é novo pra gente. A cada 6 meses, ele passará no cardiologista para ver como está o coração dele. Mas ele está bem, vai tomar AS para afinar o sangue, né? Eu acredito. Vai tomar AS e passou mais um remédio lá para evitar que ele tenha colesterol, né? Mas até isso, o colesterol dele estava perfeito também, não tem nada. Então, gente, eu considero um milagre, assim. Meu pai, ele é diabético, ele é hipertenso, estávamos preocupados com o que seria dessa cirurgia. E você ouvir a sua intuição falar, entrega, confia, e você confiar e ter um resultado desses, assim, então eu tinha que compartilhar. Eu estou muito feliz, minha família também, estamos muito gratos a Deus, a essa fonte criadora que é tão generosa, que independente do que a gente crie na nossa mente, ela faz o possível para descer o melhor cenário para a gente, para ajudar a gente a sair das ilusões da nossa mente. O processo de autoconhecimento, quando a gente escolhe se conhecer, quando a gente escolhe saber o que somos, a primeira coisa é lembrar dessa conexão com o eu superior do Espírito Santo. A segunda é começar a confiar nessa intuição que é tão forte e que ela faz assim, tudo que desce pra gente é o melhor possível. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu acho que coisas que acontecem assim, não foi só essa, começou a acontecer muita coisa na minha vida. Que eu quero vir aqui contando aos poucos para vocês. Começou a acontecer muita coisa boa na minha vida, porque a minha mente ela começou a ser corrigida. Então eu comecei a lembrar que eu sou filho amado de Deus, como todos vocês, todos nós somos filhos amados de Deus. Nós não estamos aqui jogados ao acaso. E quando a gente quer lembrar o que somos em essência, é a hora que o eu superior do Espírito Santo começa a guiar a gente. Começa a guiar a gente de forma muito gentil, de forma muito amorosa e começa a lembrar o que nós somos em essência. Então, este milagre lindo que aconteceu na minha família, que eu realmente acredito que não foi só o coração do meu pai que foi curado, que não foi só o meu pai que foi beneficiado, mas todos nós como família, eu tenho certeza que ajudou no crescimento de todo mundo, sabe? Que foi benéfico para toda a família, porque gerou muito amor, gerou muita paz, e foi um processo que a gente, mesmo com tudo isso acontecendo com meu pai, nós estávamos em paz, na medida do possível. Eu sentia a minha intuição me guiando, a minha mãe também falava que ela sentia que tudo ia ficar bem, ela falava para mim, olha, eu sinto que tudo vai ficar bem. E o meu pai, de certo modo, acredito que ele também sentia, embora ele não soubesse muito bem explicar, mas ele também sentia. Ele tem muita fé, ele é uma pessoa que... ele tem muita fé. Eu venho de uma família que é católica, então eles têm a fé como base, assim. Então, eu não sigo nenhuma religião, mas não tenho nada contra nenhuma religião. Eu acredito que não tem um caminho certo para a gente lembrar de Deus, ou para lembrar o que somos em essência. Não tem o caminho certo, não tem uma fórmula do bolo específica, não tem assim, ó, só tem esse caminho para Deus. Todo o caminho vai fazer você lembrar de Deus, da fonte criadora, não importa o termo que você vai usar, vai fazer você lembrar, porque é o que somos em essência. Nós somos o Filho amado de Deus, nós somos essência, nós somos uma potência energética, sabe? Então, nós somos um espírito perfeito que Deus criou. Então, a gente vai lembrando disso. O meu processo de autoconhecimento me levou ao curso em Milagres, que é o livro da Ellen Schuckman. Eu falo muito desse livro aqui, então eu faço treino, eu faço as lições, todo dia eu treino com as lições. Eu espero em breve fazer um trabalho só baseado neste livro. Este livro ele é um divisor de águas na minha vida. Então, essas lições, elas me ajudaram muito a mudar a minha mente. Eu vou ver se eu consigo mostrar a capa do livro aqui, porque como eu leio muito ele, eu faço as lições diariamente, então geralmente fica nas lições. Eu sei que tem a luz batendo, ó, mas este é o livro, Um Curso em Milagres, da autora Ellen Schuckman. Este livro, para mim, ele, de todos os livros que eu já li, e eu leio muitos livros, eu sou apaixonada por temas que possam me ajudar a me encontrar espiritualmente,
que possam me ajudar a trilhar minha jornada aqui na Terra, sabe? E este livro, eu sou muito grata a ele, porque uma das lições do Curso em Milagres, um dos ensinamentos é confiar no Espírito Santo. Mas tudo isso é de uma forma muito gentil, muito lógica e muito amorosa. E na minha vida faz toda a diferença. Mas independente se você vai ler o livro no Curso em Milagres, se você vai ler o Kybalion, se você vai seguir por qualquer filosofia indiana, qualquer filosofia budista, não importa qual caminho que você vai trilhar. Todos os caminhos vão te levar à verdade sobre si mesmo, sobre Deus, sobre nós sermos o Filho amado dele, que nós não estamos aqui sozinhos e que o amor de Deus por nós é incondicional. E o Espírito Santo, que é conhecido como Eu Superior, Centelha Divina, ele está para nos guiar, sabe? Ele é a nossa conexão com Deus. É a forma da gente lembrar o que é em essência. Então é uma voz muito doce, é uma intuição muito forte, ao mesmo tempo que é doce, é muito forte. Você sente essa intuição muito forte falando com você e não tem como você duvidar que é algo que é para o seu bem, que vem para te guiar. E que o que o Espírito Santo traz, geralmente, ele faz bem para todos à sua volta. Ele não beneficia só a pessoa que está envolvida. Ele beneficia todos os familiares, amigos, todo mundo que estiver próximo a você vai sentir que tem algo te guiando. Então, eu tinha que vir aqui, dar esse depoimento, contar para mim esse milagre que aconteceu na minha família, sabe? Eu estou muito grata a Deus pelo meu pai não ter que passar por nenhum procedimento como cirurgia. Então, só ele precisar tomar desculpa, até gaguejei. Só ele precisar tomar uma S, para mim é uma coisa muito grande, sabe? É a forma do Espírito Santo dizer para mim que eu estou no caminho certo. Não tem só um caminho, mas esse foi o caminho que eu encontrei, é o caminho que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. E eu estou em estado de alegria muito profunda, de gratidão muito profunda. E gravar esse vídeo, compartilhar com vocês é a minha forma de agradecer a fonte criadora e dizer para vocês, busquem o caminho do autoconhecimento, porque esse caminho ele é muito doce e ele vai levar você ao que você é em essência, e muito do sofrimento que você poderia passar será tirado da sua vida, porque você vai começar a entender o que você é, entendeu? Então é isso. Estou muito grata a todos que assistiram esse vídeo, quero agradecer do fundo do coração. Obrigada a todos vocês que assistem os vídeos, que gostam do meu canal. Peço para dar like, compartilhar o vídeo se você está assistindo pelo YouTube. Se você assistir pelo TikTok também, vai lá, compartilha. Podem comentar, podem fazer perguntas. Será um prazer muito grande tirar dúvidas de vocês. Um prazer muito grande. Então, estou muito grata a Deus, estou muito grata a todos vocês, a minha família, aos meus amigos, enfim. No fundo, somos todos o Filho amado de Deus. Muito obrigada. Que o despertar da minha, da sua, da nossa consciência seja muito doce, muito feliz. Um beijão. Tchau, tchau.